Casa de ferreiro, espeto de pau. Esse ditado com certeza me persegue, porque toda vez que eu vou viajar, eu não acho uma necessaire para guardar as minhas coisas. Mas com certeza esse ditado morre hoje, porque eu vou ensinar vocês a confeccionar uma necessaire lindona, bem grande e com a frente transparente. Eu sou a Camila Magno e você está no meu espaço criativo. Primeiro passo é cortar um retângulo na medida de 29,5 por 19,5 centímetros, com os 4 cantos arredondados num raio de 5 centímetros. Você vai cortar a medida desse molde uma vez no tecido e vai marcar as 4 centralizações desse tecido das costas. Você também vai precisar do plástico cristal e vai precisar de uma faixa no tecido principal na medida de 40 por 7, uma vez no tecido e uma vez no forro. E um plástico na medida de 40 por 15 centímetros. Agora você vai posicionar a frente do tecido com a frente do plástico cristal e a frente do forro com a frente do plástico cristal. Esse forro eu estou usando o nylon 70 emborrachado e a parte acetinada vai aqui para frente do jeans, formando assim um sanduíche. Agora é só levar para a máquina e passar uma costura com o pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo e mostrar para vocês como fica. Agora abra o jeans e o forro, deixando os dois para a mesma posição. Vinca bem esse forro e você vai passar uma costura de pesponto para segurar esses dois tecidos. Vou virar o plástico para dentro da máquina porque eu acho mais fácil de passar essa costura de pesponto. E vai ficar dessa forma. Se você tem etiqueta, agora é o momento de colocar. Eu vou colocar a minha aqui nessa posição. Com a etiqueta posta, você vai posicionar o molde em cima desse material e vai riscar para poder fazer a marcação da onde vai ser costurado o vivo ou recorte do excesso desse material, caso você não coloque o vivo. Você vai riscar toda a volta. Na parte de tecido eu vou riscar com caneta ou giz, que apaga com ferro. E no plástico cristal, eu vou riscar com caneta esferográfica normal. E depois de riscado, ele vai ficar dessa maneira. Vou colocar o papel aqui embaixo para vocês verem que dá para enxergar perfeitamente o risco que você fez. E eu vou usar esse risco como guia para a colocação do vivo em toda a volta. Só por desencargo, você já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu no canal? Então, vamos lá, me ajuda, que eu continuo te ajudando. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar na montagem dessa bolsa. E agora eu vou pegar um pedaço de tecido de 5 por 5, vincar aqui o meio, para poder dobrar as pontinhas de forma bem centralizada. E vou passar uma costura de pesponto nessas duas laterais, para o tecido não ficar abrindo. E agora é só centralizar esse terminal aqui na parte de baixo da bolsa, já prendendo o forro junto, porque vamos fazer acabamento com viés. E eu vou fazer somente uns 2 pontinhos nessa peça para eu não precisar me preocupar mais com ela solta. Eu vou colocar o vivo bem aqui no centro da peça, já prendendo todas as camadas de tecido. Eu vou usar um vivo de plástico, então a parte redonda do vivo você vai colocar para dentro da peça e a achatadinha você vai seguir em cima do risco que você fez em toda a volta. E você vai fazer uma costura bem na beiradinha, somente para segurar esse vivo. Como a bateria do celular acabou no meio da gravação, eu vou repetir o processo somente para mostrar para você como é feita a finalização da colocação do vivo.
Lembrando que a parte achatada do vivo fica voltado para fora e a redonda para dentro. E é só centralizar. Nas partes que tem curva, você vai dando uns piques, porque esse vivo de plástico, ele não fica redondinho nas curvas, então é preciso dar uns piques nele. Mas se você fizer um vivo de tecido ou de sintético, você não precisa fazer esses piques, porque ele se molda facilmente na peça. Aqui no final eu vou cortar o excesso do vivo, ajeitar bem direitinho, passar a costura e antes de finalizar a costura é só deitar. Você deita esse tecido em cima do vivo para dar acabamento. E agora é só cortar o excesso desse tecido. Eu sempre corto ele maior porque é mais fácil de puxar e ajeitar ele. Então eu refilo o excesso no final da costura. E a frente da nossa necessaire vai ficar desse jeito, com a diferença que, antes de você refilar o excesso de material, você vai prender o vivo em toda a volta e só depois recortar o excesso de material, plástico, jeans e o terminal aqui do vivo. Ele vai ficar dessa maneira. Agora vamos para montagem do canal de zíper. Para o canal do zíper, você vai precisar de 2 vezes a medida no tecido de 42 centímetros por 7 centímetros. Você vai cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes também no forro. Eu tô usando o nylon emborrachado 70, porque além de ser um material impermeável, ele é bem resistente. Vou usar também 2 cursores, mas um cursor é opcional, você não precisa usar os 2. Você vai usar também um zíper de metro na medida de 45 centímetros. E eu já marquei aqui o centro do zíper com um giz. E eu marquei também o centro aqui do canal do zíper, porque é mais fácil de visualizar a montagem do começo ao fim. Eu vou centralizar o meio do zíper com o meio do tecido. Você pode colocar um alfinete para segurar esse meio. E você vai passar uma costura de segurança para prender esse zíper. E com a costura de segurança pronta, eu vou posicionar o forro, a frente do forro, que é essa parte acetinada brilhosa, em cima do zíper. Então, vai ficar dessa forma. Mas eu vou virar e costurar pelo lado da manta. Retrocesso no começo e no final. Apenas lembrando, gente, que eu tô usando um tecido jeans já com matelacento, ele vem com manta. Se você for usar um tecido normal, você tem que estruturar com manta também. E agora é só abrir o forro, abrir o tecido, deixar o zíper para um lado e os outros tecidos para o outro e passar uma costurinha de pesponto em toda a extensão aqui do canal para segurar. Então, eu prefiro segurar o zíper com a mão direita e o tecido com a mão esquerda, puxando bem aqui o material para passar essa costura de pesponto. Outra coisa importante de lembrar é que o forro, ele tá 2 centímetros maior do que o tecido principal. Então, você também precisa centralizar ele na hora de costurar no zíper. Quando chegar no final da costura, você não vai cortar a linha, você vai virar o seu canal do zíper e vai passar uma costura de pesponto em toda a volta para segurar o tecido principal no forro. Eu uso o tecido de forro sempre maior que a medida principal do tecido, porque assim não tem erro de ficar faltando tecido de forro depois que fizer esse pesponto. Esse pesponto, lembrando que é bem na beiradinha, é apenas uma costura de segurança. E depois é só refilar o excesso de tecido. Aí, no caso, vamos refilar o tecido de forro, né? Vai ficar dessa forma e depois eu refilo aqui o excesso. Agora é só repetir o processo do outro lado, colocando a frente do zíper com a frente do tecido e passando primeiro a costurinha de segurança. Essa costurinha, ela é bem na beiradinha. E agora, vamos colocar o forro, a frente do forro, na parte de trás do zíper.
dessa maneira, só que você vai costurar desse lado aqui da manta e alinhando bem aqui as beiradinhas. Eu sempre costuro o forro pelo lado da manta, porque ele já tá estruturado, então ele não vai esticar, seja ele no sintético ou no tecido tricoline. Agora, mais uma vez, você vai abrir o tecido e o forro pro mesmo lado, puxar e passar uma costura de pesponto em toda a volta dessa peça para unir o tecido principal com o forro. E quando chegar aqui no finalzinho, vira e passa uma costurinha de segurança ou de pesponto em toda a volta. E antes de refilar o excesso de forro e cortar o excesso de tecido, eu vou passar os cursores, um de cada lado, dessa forma. Você vai abrir a ponta do zíper e com a parte redonda do cursor, você vai posicionar ele pegando os dentinhos de forma igual. E eu vou acelerar um pouquinho esse vídeo, porque eu falo melhor de colocação de zíper e qualidade de zíper em outro vídeo aqui do canal. Então, depois que você colocar os dois cursores, você pode refilar o excesso de tecido de forro que tem aqui nas bordas. O meu canal de zíper ficou com 15 de largura por 42 de comprimento. Então, você vai medir e conferir se o seu também ficou com 15 antes de cortar o fundo da bolsa. Para o fundo da bolsa, você vai precisar de uma vez tecido na medida de 49 por 15, mas se o seu canal de zíper ficou maior ou menor, você vai cortar o fundo da bolsa na medida que deu o seu canal de zíper. Essa medida de 49 por 15 você vai cortar também uma vez no forro, porém, assim como eu faço com o forro do canal do zíper, eu sempre corto ele maior na largura. Então, ele vai ficar com 49 de comprimento e 17 de largura. Depois que ele tiver costurado, eu vou refilar. Então, você vai marcar aqui o meio do tecido e fazer um pique dos dois lados para ficar igual essa sobra dos dois lados do canal de zíper. E para facilitar, na hora de abrir e fechar, eu vou colocar um puxador aqui e do outro lado do zíper. E esse puxador eu vou fazer com um tecido na medida de T6 por 15. Eu vou dobrar ele ao meio para vincar esse tecido, deixar bem vincadinho. E vou dobrar as pontinhas até essa marcação. E vou passar uma costura de pesponto nas duas laterais. E o nosso puxador vai ficar dessa forma. Eu vou dobrar ele ao meio e dividir, transformar essa faixa em 2 puxadores. E a parte de dentro desse lado vai ficar abertinho mesmo, porque eu vou dobrar ele ao meio e vou centralizar ele aqui em cima do zíper e passar uma costura para prender esse puxador nessa parte. Agora, eu vou pegar o fundo, que já tá todo centralizado, e vou posicionar a frente do tecido com a frente do tecido. E vou aproveitar também e colocar todo mundo em cima da frente do forro, centralizando o forro aqui no centro do zíper. Se você achar mais prático, você pode passar uma costurinha de segurança para prender primeiro o tecido principal e depois colocar o forro. Mas eu vou colocar o clips aqui mesmo e vou passar uma costura com o pé de máquina e retrocesso no começo e no final.
Nessa união de fundo e canal do zíper, eu estou fazendo a costura com uma margem de 0,8. E se você estiver usando a máquina caseira, você pode usar a margem do calcador mesmo, que é 0,75 milímetros. Agora eu vou trazer o forro e o jeans pra cá, dessa forma, e vou passar uma costura de pesponto nessa parte. Ficou dessa forma. E agora eu vou trazer o fundo para esse lado. Vou virar e trazer o forro para esse lado. Dessa maneira, centralizando também o pique aqui no centro, porque ele tá maior. E vou levar para a máquina novamente e passar a costura para fechamento. Agora eu vou desvirar somente a parte do zíper para deixar ele do lado da frente. Ajeita. Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. E agora você vai passar uma costura também de pesponto nessa parte que falta, porém, como eu vou ter que fechar essa lateral também, eu vou fazer ela dessa maneira, ó. Forro pra fora, que eu tô costurando na máquina industrial, mas se você tiver na máquina caseira, o forro é pra dentro. E eu vou começar a fazer o fechamento daqui. Aqui é onde tá o pesponto, então eu vou começar da onde está o pesponto. E depois que eu fizer essa lateral aqui, eu já viro e faço o pesponto desse lado, pra depois virar e finalizar o pesponto desse outro lado. Estica bem o tecido, deixa ele bem abertinho. E vamos costurar. Caso você queira a parte do fundo da sua nécessaire mais estruturada, mais durinha, você pode também colocar EVA aqui dentro. Você só vai cortar o EVA 1,5 centímetros menor do que todas as 4 voltas. Eu só vou fazer esse pesponto aqui e deixar essa outra parte aberta, porque eu vou colocar o EVA para deixar mais durinho. Decidi agora que eu quero ele mais durinho. Então, ficou dessa forma, aqui fechado, aqui pespontado, aqui também pespontado e aqui aberto, porque eu vou colocar o EVA aqui dentro. Eu vou utilizar uma espuma PAC de 43 centímetros de comprimento por 12 de altura, mas pode também ser um EVA de 4 milímetros. Ele vai dar o mesmo efeito na hora que a bolsa estiver montada, ela vai ficar durinha, em pezinha. E agora eu só vou colocar aqui entre o forro e o tecido. É só acomodar bem essa espuma. Lembrando que se sua nécessaire ficou com menos que 15 centímetros, você vai sempre tirar 3 centímetros do tamanho dessa faixa. Então, a minha ficou com 15 centímetros de tecido e eu cortei a espuma com 12 centímetros. Então, eu vou acomodar bem ela aqui. E agora eu vou passar uma costura de segurança para fechar essa parte aberta.
E agora eu vou retirar esse excesso de forro. Agora, em uma das laterais, eu vou colocar uma alcinha de mão. Eu vou usar a alça pronta e eu vou colocar abaixo da linha de pesponto essa alça. Eu tô usando uma alça de 3 centímetros, mas se você tiver uma alça mais fininha, eu acho até melhor. Eu vou colocar ela assim, só um pouquinho maior, só para entrar a mão. Então, medindo aqui, essa alça eu vou cortar com 18 centímetros. Eu vou passar uma costurinha aqui de segurança dos dois lados. E a nossa alça de mão ficou dessa forma e você pode fazer ela do tamanho que você quiser. Antes de fazer a montagem do canal do zíper no corpo, vamos fazer a colocação do viés pela parte de dentro da bolsa. Eu fiz o viés da mesmo material do forro e eu vou iniciar a colocação dele pelo fundo. E você vai colocar a frente do viés na frente do forro, vai centralizar, como ele é um material que não desfia, então eu não vou fazer nenhuma dobrinha para início e nem final, e vou passar uma costura com o pé de máquina em toda a volta, prendendo esse viés dos dois lados do canal do zíper. Vou dar mais uma aceleradinha aqui no vídeo. Mas eu tô alinhando a lateral do viés com a lateral do canal do zíper e passando uma costura com pé de máquina. Quando chegar no final, no fundo da bolsa, eu vou deixar 2 centímetros a mais sobreposto em cima do início da colocação do viés. E vai ficar dessa forma, 2 centímetros a mais e com retrocesso no final. Eu já coloquei o viés dos dois lados do canal do zíper e agora eu vou desvirar a peça, deixando o tecido principal virado para dentro, com a alça do lado direito da peça, e eu vou iniciar a montagem agora do corpo. Para tudo, vou deixar reservado esse canal do zíper porque eu ainda não coloquei o forro das costas da nossa nécessaire. Então, eu vou pegar um nylon emborrachado com o avesso do nylon e vou posicionar as costas da minha bolsa e passar uma costura de segurança em toda a volta para prender esse forro. Agora sim, gente, costura de segurança feita, forro preso, excesso do tecido refilado, a costura é feita bem na beiradinha para não aparecer no final da montagem. Eu vou iniciar agora com a alça virado para a direita, a costurar as costas do corpo. Todos os lados já estão com as centralizações da parte de cima. Então, você vai colocar pique com o pique e vai clipar tudo. Vou dar uma aceleradinha aqui, que você vai clipar centro de cima, centro de baixo e depois vai clipar toda a volta para poder costurar. Se você cortou o corpo da nécessaire na medida que eu te passei, o canal do zíper e o fundo das mesmas medidas que eu te passei, esse encaixe vai dar certinho. E agora eu vou trocar um calcador da máquina e colocar o calcador de vivo, porque daí aqui onde tá o vivo vai passar a canaleta do calcador para costurar ele certinho. E agora eu vou passar a costura, sentindo o vivo e puxando todas as camadas de tecido para deixar bem esticadinho.
O vídeo tá acelerado, gente, mas vocês vão fazer essa parte com muita calma, com muita paciência, principalmente nas curvas, porque vocês vão fazer pontinho a pontinho e ajeitando aí o tecido. Depois que você costurar tudo, é só desvirar para ver se tá tudo costuradinho, antes de finalizar a costura do viés aqui dentro. Vai ficar uma mega necessaire. Tudo conferido. Perceba que o meio tá com o meio, meio com meio. Ficou maravilhosa. E esse modelo de necessaire, você pode também fazer com alcinha. Em vez de fazer a alça aqui na lateral, você pode colocar a alça aqui, ela vira uma mini malinha. Eu optei por alça na lateral porque eu vou usar ela como necessaire mesmo para colocar dentro da mala de viagem. E agora, antes de finalizar a costura do viés, eu vou costurar a parte da frente da necessaire e você vai repetir o mesmo processo. Vai ficar dessa maneira. E agora eu vou virar esse viés. Esse viés eu usei com 5 centímetros porque fica mais fácil de puxar e regular ele aqui desse outro lado. Então você tem duas opções. Eu tô usando um nylon emborrachado, então ele não desfia. Eu posso estar simplesmente puxando bem o nylon e passando uma costura aqui bem perto do vivo. E depois venho com a tesoura refilando o nylon, ou senão eu posso fazer a dobra desse nylon e trazendo ele dobradinho para cima da costura anterior. Aí ele vai ficar com esse acabamento. Desse lado, eu fiz a costura e depois eu recortei. Porque daí ele vai ficar escondidinho. Ele vai ficar bem escondidinho na hora que desvirar, esse corte não vai aparecer. Então, eu vou fazer isso nessa parte aqui também. Vou desvirar tudo. Então, eu vou começar pela parte de baixo, deixar essa abertura aqui por último. Então, eu vou começar um pouquinho depois da abertura final do viés. Vou levar para a máquina e vou passar a costura em toda a volta, puxando bem esse nylon, porque lembrando, o nylon ele não tem elasticidade, então ele tem que ser puxado muito bem para não formar barriga e nem pregas nas curvas. Vamos lá. Confesso que eu não sou muito fã de colocar viés, eu gosto mais das costuras embutidas e escondidas no verso da peça. Mas vamos lá, que nem tudo dá para fazer com o acabamento embutido. Eu levei aproximadamente uns 7 minutos para fazer cada lado desse viés, mas tem que ser com muita calma. Se eu tivesse fazendo essa peça com viés mesmo, seria muito mais prático, porque o viés tem elasticidade. Já o nylon não tem, então eu tenho que ficar puxando e alinhando direitinho para não deixar pregas na peça. Mas dá certo, é só ir com calma e puxando, e é por isso que eu cortei ele com 5 centímetros, porque daí dá para puxar bem o tecido. Nesse outro ângulo, você vai ver um pouquinho de como é feito, com bastante calma, principalmente nas curvas. Então, eu vou puxando, ajeitando, alisando, até fazer pontinho por pontinho. Tem que ir com muita calma. Se eu tivesse o aparelho de colocar viés, também facilitaria muito o meu trabalho, mas ainda não investi nesse aparelho. E quando finalizar aqui,
As últimas costuras é só fazer um retrocesso para acabar e cortar o excesso de linha. E vai ficar dessa forma, e agora eu vou cortar todo esse excesso de nylon. Com a tesoura bem afiada, é só você puxar e ir correndo com a tesoura, porque daí ele não forma nenhum picote no material. E você vai cortar ele bem rente à costura. Outra ferramenta que com certeza teria me ajudado muito nesse processo seria uma tesoura mais afiada e de preferência com a ponta em curva. Perceba que eu tive que trocar minha tesoura e como essa estava melhorzinho o corte, ela correu pelo material. Eu não precisei ficar abrindo e fechando, porque isso às vezes forma pequenos piques no recorte do material. Excesso de nylon recortado, agora é só desvirar a peça. Eu começo pelas partes de cima e depois eu vou para o fundo, empurrando todo o fundo para a parte aberta e ajeitando e empurrando também esse vivo para ele ficar bem abertinho. Eu demorei mais ou menos 1h30 para finalizar essa peça, entre cortar e costurar. Amei o modelo e o tamanho e vou fazer mais para organizar todas as minhas coisas. O ditado casa de ferreiro espeto de pau não se aplica mais a mim, porque agora sim eu tenho uma necessaire para viagem que cabe todos os meus produtos dentro. Eu amei e já vou estrear em breve. Eu sou a Camila Magno e se você gostou dessa aula, me segue, curte e compartilha com as amigas. Até o próximo vídeo!